Mande bala, meu filho, mande. E aí, galera do Sem Categoria, estamos aqui mais uma vez reunidos para novidades. Essa daí será a nossa visão católica. A gente vai pegar algum assunto pop e vai conversar um pouquinho com vocês e também entre a gente, trazendo algumas referências católicas que esse filme, esse anime, essa série nos traz e nos apresenta. E para iniciar este quadro, a gente vai começar com Cavaleiros do Zodíaco, CDZ. Um anime que toca muito o nosso coração. Estamos todos muito fãs, né? Muito fãs desse anime. Então sejam bem-vindos. E já vamos aí. E vamos começar com o Tadeu. Talvez aqui eu acho que é o mais efusivo, o maior fã do Cavaleiro do Zodíaco. Qual seria a primeira referência católica que você poderia apresentar para a gente discutir um pouquinho? É uma coisa muito curiosa, né? E eu precisei de algum tempo vendo para me atentar a isso, né? Eu não vou começar pelo Cavaleiro Católico, não. Vou deixar isso só para vocês aí. Mas tem um núcleo, né, desse anime, dessa saga, né, Seiya, que é o núcleo de Rosan na China, onde nós temos o mestre ancião, Shiryu, né, seu discípulo, Cavaleiro de Dragão, e a Shunrei, que serve ao mestre ancião e cresceu junto com o Shiryu. Durante muitos momentos, sempre que o Shiryu está em batalhas, assim, a gente sempre observa a Shunrei rezando. E principalmente quando o Shiryu está lutando contra o Cavaleiro de Ouro, Máscara da Morte, na Casa de Khan, fica muito evidente que a Shunrei, ela, apesar dela estar no núcleo com tendências budistas, orientais, né? Ela sempre está direcionando as suas orações para Deus, ajoelhada, com as mãos juntas, sempre pedindo que Deus proteja o Shiryu. E quando, né, para quem conhece a saga, né, vê que uma hora o Máscara da Morte envia Shiryu para o submundo. E quando o Máscara da Morte desce para conferir o resultado, ele percebe que existe alguma coisa que está atrapalhando ele. E aí ele fala: as orações daquela garota estão me atrapalhando. Então mostra, né, que aquela menina que está lá rezando para Deus, ajoelhada, não é nenhuma posição budista, ela está ajoelhada, né, com as mãos juntas, pedindo para Deus, atrapalha o movimento do inimigo, do cara mal, do grande vilão, que está atuando diretamente no caminho para o inferno. Então, vendo o poder da oração para salvar uma alma que está perdida. Isso é muito interessante, que dá para você perceber, por exemplo, com o mestre, né, como você ia citando nesse episódio, que o mestre tem uma postura, digamos assim, também de oração, né, mas uma postura mais oriental. É muito diferente da postura da Shunrei, né? Traz o mesmo movimento de oração, mas são posturas que remetem à sua fé, né? E remetem realmente qual referência para quem está sendo canonizada essas orações. Ixan? E eu vou seguir também nesse núcleo, só que eu vou além. Além do poder intercessor, né? Faça elevar! Nunca mais faz isso, tá? Tá bom. Agora eu não vou lembrar de cabeça se é o Ômega ou se é um outro anime que segue, no qual se forma verdadeiramente uma família, né, nesse núcleo do Shuhei, Shiryu, e tem um filho deles. Eu não lembro se é o Ômega, se é o Lost Caverns, agora não vou lembrar de cabeça qual dos dois. No Ômega tem, mas ele não é tão e está sendo descrito no Next Dimension a família canônica do Shiryu, que é bem aproximada do que aparece no Ômega. Eu tenho essa que retrata também uma família católica, né? Onde por um lado você tem a educação, o trabalho do pai, com as orações e o coração mariano, assim como o Tadeu ia falando, o poder da oração e da intercessão vinda da mãe, da Shunrei. Então, assim, é um exemplo de intercessão pelo outro e se torna até um exemplo de família. Isso porque a gente não falou ainda do outro. Vai vir mais coisa por aí.
É bem assim. Eu tenho um. Eu vou trazer a minha referência, certo? Já vou começar aqui a minha A gente referência. seguir nesse embalo de categoria, não esquece de deixar o seu like. O seu like para nós é sagrado. Sua curtida para nós é sagrada. Ela movimenta, impulsiona, faz com que a gente continue esse trabalho que é para você. O seu like não é para gente, é para você. Então, deixa seu like aí para gente. Vou trazer a minha referência, certo? Já vou começar aqui a minha referência, que é, para mim, o cavaleiro que expressa muito esse olhar da esperança, né? Claro que eu estou dizendo aqui do Ikki, mas tem um momento específico, que é quando o Ikki vai receber a sua armadura, né? Ele tem aí realmente amputar, né? Ou matar o seu mestre, né? Para poder receber aí a armadura de Fênix, né? Mas é muito interessante, não interessante a morte, mas é interessante como isso é feito, né? No anime vai trazendo toda aquela luta, né? Aquela guerra, né? E ele tem ali, o mestre tem a filha que é e tudo fica em volta disso, né? E ele só consegue finalmente dar cabo, porque o Ikki ainda tinha um coração muito puro, né? Um coração muito bom. E era isso que o mestre lutava muito para poder tirar dele, né? Ele tinha uma raiva incontrolável, mas ele tinha um coração muito bom para poder assassinar, levar uma pessoa à morte, né? E ele só consegue depois que o mestre mata a esperança, né? Mata a filha dele. E a partir daí, o Ikki se... Esmeralda, perdão. Mata a Esmeralda, né? E aí ele traz todo esse ódio para fora, né? E mata. Então, assim, quando ele mata o mestre dele, né? Assim que ele ceifa a vida do mestre dele, o mestre dele diz que a única maneira dele controlar, né? Dele ceifar a vida de alguém é só quando acaba a esperança em teu coração, né? Você tem que acabar com a esperança. Então, com este olhar, com esta morte, né? Vai trazendo toda a leitura do que a ausência geral e total do mal, né? Se acontece quando você não tem mais esperança, né? E o Ikki retoma a sua armadura, e retomando a sua armadura, ele fala que traz mais uma vez essa joia preciosa que é a esperança no seu coração, onde ele sempre vai lembrar da Esmeralda, que é a sua maior paixão. Eu acho que essa é uma referência muito interessante quanto ao sentido teologal da esperança, né? De realmente ter esse amor e guardar este amor, né? E que o mal só vence quando se acaba a esperança. É legal que todo o ódio que foi semeado, né, no coração dele pelo mestre não foi capaz de anular o amor que ele sentia pela Esmeralda. Tanto que em um outro momento, na saga de Poseidon, para enganar o Ikki, o Cavaleiro Casa de Remúnades, ele se faz de Esmeralda para tentar enganar o Ikki. Naturalmente não deu certo, né? Cai casca grossa demais. Mas eu queria pegar, já que a gente tá falando dele, pegar uma outra referência, né? E eu acho que é muito cristológico. Na seleção, né, de locais de treinamento, pro irmão dele, o Shun, né, cai a Ilha da Rainha da Morte. E o Tatsumi fala, né? Quem vai para lá não volta. Vai pra lá, todos que foram para lá não voltaram ou voltaram totalmente diferentes. E é justamente esse efeito, né, que a gente estava falando antes, né, que é a morte interna, né, a morte de tudo que havia dentro. Então, de qualquer forma, quem vai para lá morre. E aí, a atitude do Ikki quem vai para lá morre, então eu não vou deixar que meu irmão vá. Eu vou no lugar dele. Eu assumo a postura do Ikki, me remete muito à fala de Jesus, né? Não há prova de amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Naquele momento, ele assumiu aquilo que seria a condenação e com certeza a morte do irmão dele e diz, não, eu vou no lugar dele. Então isso é uma atitude muito cristológica, né? De dar a vida
por aqueles que ama, né? Então, né, que é deixa seu like aí pra gente. o que mostra mesmo o vínculo da maternidade. Seria até alguma coisa que na psicologia é chamada meio complexo de Édipo, né, aparentemente, mas na verdade é uma devoção que ele tem pela mãe, que dá 1/3 de presente, que é a recordação. Que ele vai até o fundo do mar, né, a visitar a memória da mãe, né, que o dá esse sacramental, que para ele se torna um sacramental, né? O terço, no caso, no crucifixo, né, estampado no crucifixo que a mãe dele dá de presente, né, estampa bem essa passagem histórica, né, de mãe para filho, até mesmo a história da igreja passada pelas gerações, de uma primeira momento falada e segundo por tradição, assim, é o que vem me chamar a atenção, essa tradição da igreja retratada no Cavaleiro de Cisne, quando ele recebe, né, esse crucifixo, esse terço da mãe dele, né, então ele tem a coisa da espiritualidade passada pela geração, pela mãe. Então, o vínculo afetivo é muito forte entre ele e a mãe. Sim, né? é justamente esse tradicionalismo, né? Tradicionalismo Sim. cristão que vai sendo transferido, né? Essa tradição cristã. Realmente é muito forte esse aspecto no Cisne, né? Um outro aspecto que eu acho interessante destacar é o fato que a mãe dele, né, está realmente nas profundezas do fundo do mar, né? E o mestre dele desloca isso, né? E ao deslocar esse barco onde o corpo da mãe dele está, né? Ele diz para ele que é importante que ele tenha que mergulhar nas profundezas do teu ser para poder encontrar a importância da sua mãe, né? Isso demonstra realmente essa experiência com Deus, né? Para a gente poder encontrar a grandiosidade do amor de Deus, é muito importante a gente mergulhar na grandiosidade que é esse nosso Deus, né? Que é esse nosso desejo de sermos melhores, de sermos pessoas mais santas, por assim dizer. Eu acho uma boa referência. Tadeu? E agora, Tadeu, fala pra gente um pouquinho, o que você acha aí do Cisne? Qual é a referência católica do Cisne, Cavaleiro de Cisne? Diz aí pra gente. Primeiro que eu consigo colher é algo que é muito próprio, né? Todos nós, acredito que tivemos essa experiência, que é a herança da fé, herdar a fé. Coisa que passa da família, né? A mãe passou a fé para ele. Ele não tem essa fé por uma motivação pessoal, mas foi herdada. Então isso é algo belo, né? É um tesouro que eu passo, um valor que eu passo pro meu filho, né? Então a Natácia, né? Foi a que investiu ele com aquela cruz e passou a fé para ele. Deu para ele não só, né, uma religião, mas aquilo que por muitas vezes seria a preservação da vida dele, como foi na luta com o Ikki, como foi também, como foi a razão do Camus querer atingir diretamente ele, né, era na sua fé. Então, porque era algo muito importante, muito valioso que foi passado, que foi herdado da Natácia, a mãe dele. Eu teria muitas coisas a falar, mas eu acho que uma beleza tão grande. E quando ela investe ele com a cruz, né, acaba sendo para ele o maior tesouro aquela cruz, porque não só remete à mãe dele, mas ele, né, falava na batalha, deixa eu lembrar agora. Com Canos Não de lembro, Aquário? eu não lembro se era Poseidon ou se era Hades, né? Mas ele falava que a mãe dele acreditava num Deus verdadeiro e não num Deus falso, como aquele que ele estava batendo. Não, na Batalha de Abel, Cavaleiros do Zodíaco, filme. Ele fala, a minha mãe acreditava num Deus verdadeiro, não num Deus falso como Deus Abel. Isso mostra também uma afirmação da fé que foi herdada. E esse foi um monte de coisa. Para a gente poder resumir, eu acho que esse é o que mais envolve, independente da saga do filme, né? Mas fica muito, muito forte quando na luta com o Hades mesmo, né? E eu quero destacar justamente esse cavaleiro para poder simbolizar, né, essa expressão católica, que é a expressão da perseverança, né? E quando se fala de perseverança, não tem como se não falar do Seiya, né? É esse de sempre cair, sempre apanha, né? O Seiya parece assim, ele tem a necessidade de apanhar muito para poder superar os seus limites, para poder levantar
para poder perseverar, né? E também ajudar os seus companheiros a perseverar no caminho, no objetivo que ele tem, né? Todo o Cavaleiro do Zodíaco traz muito essa perseverança, mas eu acho que o Seiya, né, o Pegasus, é realmente um exemplo maior dessa perseverança. O que vocês acham? Eu acho que, em termos dessa virtude de perseverança, não tem no anime comparação. Eu acho que é da onde brota toda a força dele, é da persistência, do sempre acreditar. E aí você pode ver que a casa começa a cair quando ele começa a deixar de acreditar. Quando ele começa a deixar de acreditar, a coisa desanda. Ele precisa desse resgate para ele perseverar para atingir o objetivo. Muito forte. A justamente certeza de cada passo. Como a gente falou de todos os núcleos, praticamente, a gente não pode esquecer de um. Agora você falou da virtude da persistência, mas quando se fala de pureza, a gente não pode esquecer o Shun de Andrômeda. O Shun de Andrômeda, que foi receptáculo de Hades, que trocou de lugar com o irmão, que é a doçura que salvou o irmão. Então, esse vínculo familiar muito forte no Shun de Andrômeda, né? E é um coração pacificado. É um coração pacificado, verdadeiramente. Muita gente não concorda, mas ele é poderosíssimo. Poderosíssimo. E muitas vezes ele apanhou na luta para não ter que usar o poder dele todo sabendo que ele ia ganhar, né? E ele falava, eu não tenho intenção de te matar, então é melhor você já desistir. O cara não desistia, ele apanhava para não ter que matar. Justamente, o Shun, ele é muito interessante esse aspecto, né? E o aspecto que até o próprio irmão Ikki não entende, né? Quanto a isso, que acha que ele é muito mole, né? Por ele ter essa pureza, né? E sempre se perguntava, é interessante esses pensamentos do Ikki, né? O quanto deixar o irmão sozinho, então ele se perguntar como seria o irmão, né? Porque o irmão não consegue expressar uma defesa, né? Apesar de ter a defesa absoluta, ele não expressa essa defesa, esse querer magoar as pessoas, querer ferir as pessoas, né? E acaba sendo, como o Rick ia dizendo, esse que é o receptáculo do próprio mal, né? Eu acho que esse é um ensinamento muito bonito para a gente, porque às vezes as pessoas olham e acham, porque eu sou muito bonzinho, eu tenho que ser bonzinho o tempo todo, eu não tenho mal dentro de mim, né? Eu não tenho nada assim, eu sou uma pessoa, quase um anjo, eu estou voando, né? Mas na realidade não. A gente tem, muitas vezes, essa força, mas que é vencida, né? E o Shun ensina muito isso pra gente, né? Eu não tenho que ser extremamente agressivo, né? Eu não tenho que ser mal com todas as pessoas, né? Eu posso, sim, preservar os meus valores e expressar a pureza que está dentro do meu coração. Acho que é isso. E esse foi o Visão Católica. Deixa um like, deixa um comentário, se inscreve e nos acompanhe também nas mídias de áudio. Grande abraço, Shalom!